Oi, eu sou a Kelly Cristina e você está no mês do terror do lado negro da força. Hoje eu vou falar a diferença do terror pro horror. Mas antes de falar disso, vamos falar um pouquinho sobre o medo. A palavra medo, ela vem do latim metus e trata-se de uma perturbação angustiante perante um risco, seja esse risco real ou imaginário. O medo é intrínseco à humanidade. Ele nos acompanha desde o primeiro momento de vida até o leito de morte ou além, quem sabe. Os primeiros instintos e emoções do homem foram respostas ao ambiente que ele se achava. Ele se achava dentro de um ambiente hostil. Então, por isso vem o medo. Com base nessa definição, a gente consegue dizer exatamente o que é o horror e o que é o terror. O horror é o medo do desconhecido. Então, tudo aquilo que nós não conseguimos qualificar, identificar, é o medo que nos acompanha desde o nosso nascimento até o leito de morte. Então, é aquela sensação, o comichão atrás da nuca de eu não sei do que eu estou sentindo medo. Então, é muito mais um ambiente e uma sensação constante de medo, justamente por não conhecermos. E ele está muito mais próximo de talvez de um medo imaginário, apesar de ele ser o mais constante e o mais frequente na nossa vida. Exemplo excelente que a gente pode dar de um filme de horror é A Bruxa, onde nós sabemos o tempo inteiro o clima de tensão é formado, mas nada é nos mostrado explicitamente. A gente tem medo do que vai acontecer ou do que pode acontecer. Já o terror é horrível vulgar. Então são coisas que eu consigo metrificar, quantificar e dizer o que eu estou vendo, do que eu sinto medo. Então eu sinto medo da assombração que pode aparecer, eu sinto medo do serial killer, eu sinto medo do demônio que pode surgir. Filmes de terror, eles são ricos em jumpscare, porque eles se valem do susto, que também é um sentimento muito primal à humanidade, a fuga e a luta, mas são mecanismos completamente diferentes. E aí quando você me pergunta, Kelly, e o gore? Eu te digo, gore não é terror e gore não é horror. Gore é gore e simplesmente gore. E por que isso? Quando a gente fala de sentimentos e emoções e hormônios, quando a gente está falando do horror, a gente está falando da ocitocina. A ocitocina é conhecida como hormônio do amor, mas também é o hormônio do medo. E ele é gerado no momento do parto, tanto pela mãe quanto pelo bebê. Quando a gente está falando disso, esse medo intrínseco, a gente está falando exatamente deste hormônio. São sentimentos muito intrínsecos à humanidade. Quando a gente fala do terror, a gente está falando de descargas de adrenalina. Então, o susto que nos gera mecanismo de fuga ou luta. Então, com isso, a gente sente terror e sente medo. Já o gore, ele não nos desperta medo, ele nos desperta repulsa. Ele sempre se vale de muito sangue, de muitas coisas, cenas muito chocantes, para te impressionar e causar uma repulsa ao ser humano. Então por isso ele não se classifica dentro disso, porque ele não te causa medo, ele te causa repulsa. Então, em resumo, quando a gente está falando de horror, a gente está falando do medo intrínseco à humanidade. O medo do desconhecido. Quando a gente está falando de terror, a gente está falando da defesa da nossa vida, algo que nos pode colocar em risco, e a gente entra no mecanismo de fuga ou luta com uma descarga de adrenalina. Já quando estamos falando de gore, a gente está falando da repulsa. É o sentimento de que aquilo não nos faz bem, mas não necessariamente nos causa medo, mas sim o nojo e a repulsa.